realista. Lógico que o São Paulo vai tentar ganhar tudo. De uma maneira realista, o que você acredita que o São Paulo briga efetivamente por títulos? Olha, Flávio, até outro dia conversando com os atletas, nós conversamos que o São Paulo, quando entra com essa camisa, se tiver para o ímpar, tem que tentar ganhar. Claro, buscar. claro. Então Claro nós sabemos que um mata-mata como Copa do Brasil é muito difícil. Nós sabemos que um Campeonato Brasileiro é muito difícil. Então, claro que você tem, se você olha o regional, você olha a Sul-Americana, com um pouquinho mais de possibilidade. Mas eu reitero, Flávio, que nós temos que entrar compenetrado para fazer, como era o time lá do Miller, do Tele, você tentar fazer de cada jogo uma decisão, porque você tem que crescer. Ano passado, o Flamengo, salvo engano, fez 79 jogos, o São Paulo foi o segundo, fez 77 jogos. É muito grande com Copa do Mundo, ano passado é uma outra realidade. Então você tem que ter plantel. Nós esperamos que com esse plantel, Flávio, a gente entre para ter dignidade dentro de campo e disputar. Veja, o São Paulo foi um time competitivo em 22, porque disputou e chegou em duas finais. Chegou em duas finais, não ganhou, 21 ganhou. Mas nós estamos conseguindo, graças a Deus, ter um viés de baixa da dívida, uma transformação de um déficit de 3 anos com 3 dígitos, desde 2017, não, 2019, nós temos déficit com 3 dígitos, estamos transformando em superávit e mesmo assim competindo, porque chegamos em finais. Então é um trabalho que não é fácil você ter responsabilidade financeira e ter um time equilibrado. É o que nós estamos tentando fazer. Flavito, deixa eu só colocar uma em cima do que o presidente está falando aqui. Eu estava em casa hoje pensando, assim, deu um lamp, né, como diz o italiano, um lampejo assim, nas competições desse ano. E eu resumi dizendo que, para mim mesmo, agora estou externando isso, que a Sul-Americana desse ano, para mim, será uma mini Libertadores. Porque vai disputar, além do São Paulo, Grêmio, Bahia, Vasco, Cruzeiro. Ou seja, ela será muito mais difícil para o São Paulo que foi comparado ao ano passado. Então, acho que o São Paulo, que tem inicialmente o Paulistão e, consequentemente, brasileiro e Sul-Americana, a Sul-Americana não será mais fácil como foi o ano passado pro São Paulo. Ô, Júlio, a propósito disso, o Miller citou vários times aí e alguns deles viraram SAFs. O Vasco, o Bahia, o Grêmio ainda não. Botafogo, Cruzeiro? Botafogo, eu digo dos que o Miller citou, né, nessa competição. Há algum projeto do São Paulo de, em algum momento, se transformar em SAF? Isso está fora, está descartado. O que você pode dizer a respeito disso? Flávio, boa pergunta, assim, eu dou uma explicada. O São Paulo, no Estatuto do São Paulo, ele tem um artigo que dizia: quando vier uma lei que possibilite a mudança do sistema, que aconteceu com a lei, o São Paulo tem que ter obrigatoriamente um estudo desenvolvido internamente. E nessa gestão nada fica engavetado. O que nós fizemos? Para não ter nenhuma prevalência do presidente opinativa, nós contratamos a consultoria Álvares e Marçal, que é mundialmente reconhecida, que está terminando um estudo, e isso será deliberado internamente. O que eu acho, Flávio, assim, as SAFs, as primeiras que vieram, cada clube tem a sua necessidade. Isso. Mas eu entendo que foi por extrema necessidade. Isso. Ou era SAF ou o clube teria dificuldades. Exatamente isso. Os clubes mais assim, por exemplo, falam muito em dívida do São Paulo, questão financeira. Se a produção da Gazeta fizer um levantamento de ranking de dívida, o São Paulo deve estar em 11º. Não que é importante ter uma dívida em 11º clube, mas não é o que se fala. É mais ou menos a dívida o São Paulo nós assumimos com uma dívida aproximada de 700 milhões e se tudo der certo, nós vamos encerrar agora, o balanço vai ser publicado em março, abril, com uma dívida 590, 600 milhões, ou seja, baixou há um decréscimo. Baixou e contratando, fazendo o time, chegando à final. Quer dizer, então isso é responsabilidade. Com isso, nós podemos lá na frente, é como se fosse uma ação na Bolsa de Valores. Quanto valeria uma ação do São Paulo em 21? Era tanto, 22 já melhorou, 23 vai melhorar. Então, São Paulo em 24, 25 vai se debruçar nesse tema e não necessariamente pode ser uma SAF. Nós estamos desenvolvendo ideias de um fundo de capitalização para o futebol, que pode ser algo extremamente importante. Eu não sou nem reacionário contra a SAF e nem um defensor do sistema associativo. Só que não podemos esquecer que no sistema associativo, o São Paulo foi bicampeão do mundo com o Pimenta na presidência, depois Juvenal em 2005, o Marcelo em 2005 campeão do mundo, depois tricampeão brasileiro. Não estou dizendo que com isso o sistema associativo é um exemplo e a SAF é um demônio, nem ao contrário. Mas eu acho que tudo tem que ter um estudo com muita calma, porque senão você coloca essa marca, outra marca valiosa, para qualquer oferta, que é muito perigosa. Cada clube pensa da melhor forma de fazer. Mas o São Paulo está estudando, nós estamos atentos no mercado. Eu dizia na campanha, Flávio, que o São Paulo, quando falava em SAF,
O São Paulo nem será o primeiro clube e nem será o último. Nós vamos avaliar com muita calma, Dá para valorizando no balcão. Quanto vale o São Paulo? Difícil. Difícil porque o São Paulo tem um patrimônio, eu não iria chutar um valor aqui, mas é um dos clubes com maior valor do futebol brasileiro, se não for o maior. Porque o São Paulo tem patrimônio, Estádio do Morumbi, o Centro de Formação de Atletas de Cotia, que é um negócio absurdo, tem a terceira torcida do Brasil e um ticket médio do torcedor maior do que muitos clubes que tem um volume muito grande. Tem uma distribuição muito boa nas regiões do Brasil e é conhecido internacionalmente. Isso tudo são valores, objetivos subjetivos. Claro. E eu acho que isso um dia será debatido internamente. Presidente, aliás, só para né, o Cruzeiro, o Grêmio, o Bahia, eles estão no Campeonato Brasileiro. Na Sul-Americana tem o Red Bull Bragantino, o América Mineiro, o Botafogo, Goiás, Santos e o São Paulo. E aí eu pergunto o seguinte, todos nós sabemos da grandeza do São Paulo. Né, que o São Paulo, obviamente, pela camisa, pela tradição, sempre quer brigar por títulos. Mas uma coisa é a tradição, é a camisa, e outra coisa é a realidade. E eu entendo que nesse processo, para você buscar qualquer título, você precisa estar em sintonia e conectado com a torcida. E aí uma pergunta que eu faço, e não só para o São Paulo, mas acho que vale para qualquer clube, às vezes eu sinto falta de uma transparência, uma conversa mais realista com o torcedor. No sentido que, olha, entendemos que foram poucos títulos nos últimos 10 anos, mas estamos reestruturando o clube, sanando as dívidas, com os pés no chão, não vamos fazer loucuras. E mesmo que isso leve um tempo de 2 a 3 anos para nos tornarmos fortes de novo, e fortes eu digo numa altura de um Flamengo, de um Palmeiras hoje, não seria melhor vender essa ideia para o torcedor do que de repente nós vamos brigar por tudo e aí você cria a ilusão de que vai vencer e aí vem a frustração e fica aquele inferno de cobrança de torcedores? Estou sendo muito, muito puritano, ou muito sonhador nessa postura? Não, Celso. Eu acho que transparência existe. Veja, o São Paulo acabou de fazer a primeira live da história de um presidente para o torcedor. Eu fiquei lá 45 minutos falando. A prova de que dá para fazer as duas coisas, ou seja, sanear financeiramente e disputar. Isso foi o ano passado. 2021 nós tiramos o time da fila. Às vezes eu ouço, e não estou criticando ninguém, o regional não vale nada. Espera um pouquinho. O São Paulo, quando construiu o Morumbi, teve um título, o último título naquela fase foi 57, com o Zizinho, Canhoteiro, etc. E depois de 13 anos foi 70 e 71, eu estava lá com o Gerson Toninho Guerreiro, Paraná, e foi um título super comemorado, um bicampeonato. Eu estava lá também. Estava lá, eu sei que você estava lá. E o Chico, que o time dele, ninguém desconfia qual é o time dele, foi campeão em 77 paulista, foi uma festa mundial. Nossa, foi uma todo coisa... mundo. Quer dizer, aí nós ganhamos 21 título paulista, aí não vale nada. Vale sim. Tirou o time de uma incômoda fila. É um título. Claro, e reposicionou o São Paulo. Aí depois, em 22, chegou em 2 decisões. Portanto, diminuiu a dívida, transformou um déficit em superávit e foi a finais. Então dá para fazer as duas coisas, mas eu entendo o que você fala. Nós estamos colocando a dificuldade. Mas se eu chegar para o meu exército e falar, olha, nós estamos aí saneando, vamos entrar nesse campeonato, vocês conhecem atleta. Eu não posso chegar para o meu exército e falar, minha bala é de festim. Mas a minha bala machuca. E essa marca, ela é tão necessária, é tão importante isso, que a marca levou. O São Paulo bateu um recorde de torcedores da sua história no Morumbi ano passado, como mandante. Foi 1.200.000 e poucos mil torcedores. Isso é cumplicidade, o torcedor sabe. E ele sabe que está tendo muita dignidade, muita disputa e muita verdade. Agora, é claro, talvez nós não sejamos favoritos. Mas eu já vi tanta história de clube que não é favorito e chega. Em 21 nós ganhamos do Palmeiras, depois tiramos o Palmeiras na Copa do Brasil, depois eles ganharam de 4-0, ganharam o título, depois tiraram a gente. Mas estamos enfrentando um time poderoso, com orçamento feito, com técnico longevo, que é o Abel, competente. Qual o time que enfrenta o Palmeiras hoje? O São Paulo tem enfrentado o Palmeiras. O São Paulo começou a ganhar clássico, Celso. Não ganhava. Aliás, nessa gestão, Chico, nós ainda não perdemos do Corinthians. Ainda não. Pode acontecer, é natural, o Corinthians é um grande clube, mas nós não perdemos. Então, essas coisas... desse português aí... Não, são valores, Chico, que acontecem. Então, isso é importante, e eu estou colocando aqui com muita humildade, não. Aliás, ganhamos o título 21, e o slogan foi humildade e pés no chão. E nós tiramos o time da fila com o Crespo, que é um grande ser humano, grande profissional. O André Anderson, o que aconteceu com ele? Porque ele é um bom jogador,